Bem, muito boa noite a todas e a todos. Eu vou pedir desculpas por falar daqui, fica muito formal. Eu já não peguei minha camiseta, porque eu não dei aula hoje no Cobração, eu vim sem minha camiseta, e já vim nessa fantasia do terno e gravata aqui. Mas vou falar daqui de cima por causa da câmera. Se eu ficasse ali, eu ia ficar andando para todos os lados e jamais ia conseguir ficar parado aí em pé na frente da câmera. Então peço desculpas por falar daqui, ficou um pouco formal. Gostaria de falar um pouco mais daí, de baixo, andando entre vocês e num tom mais de conversa e de bate-papo. Também queria dizer que dá para chegar um pouco para frente também. Aqui no meio tem muito espaço, pode ser que não dê para ver daí no fundo, mas aqui no meio tem muito espaço e dá para chegar aqui. E hoje não teremos perguntas, vocês podem fazer perguntas e participar depois do debate, mas eu não farei perguntas. Então está um dia relativamente tranquilo para vir aqui um pouquinho para frente. Pois bem, eu queria inicialmente agradecer ao professor Roberto Epifânio, a direção da escola, na pessoa do professor José Everton. Queria agradecer ao Silvano, nosso apoio pedagógico, pela organização, não só da semana, mas temos também mais atividades na semana do dia 19, na semana que antecede propriamente o ENAD, por toda a organização, toda a acolhida e toda a oportunização desse momento de debate, que não só prepara vocês um pouco melhor para a prova do ENAD no dia 25 de novembro, mas que chama para discussão temas bastante importantes, que são importantes em si, para além propriamente do ENAD, como é o tema de hoje dos direitos humanos e o tema central também do professor Marcos Vinícius, que é o tema das migrações. Como o professor Roberto já disse, eu já falei com o professor Marcos aqui, eu pedi desculpas para ele por me ausentar depois do intervalo, depois da Paula. Intervalo não, nós vamos direto, né, mas depois de minha fala eu vou me ausentar, porque a logística está bem complicada essa semana. Amanhã eu estou no Rio de Janeiro participando da banca do exame de ordem e o meu voo sai de Floripa às 5h50, então tenho que voltar para Floripa ainda, dormir um pouquinho e dar um jeito de estar no aeroporto ali umas 5h20, 5h30 da manhã para passar o dia no Rio de Janeiro e voltar para Florianópolis à noite para dar aula na Cobração na quinta de manhã. Então está meio corrido, vou pedir desculpas ao professor Marcos e a vocês por não ficar aqui, mas volto no dia 19. Aí no dia 19 de novembro não tem desculpa, porque eu falo no segundo momento, eu chego no dia 19, fico com vocês no primeiro momento e fico também no segundo momento. Queria cumprimentar os professores que estão aqui, os professores que também estão aqui conosco nessa noite, e fazer uma saudação especial aos nossos alunos aqui do curso de Direito, aos alunos do curso de RI, e até eventualmente algum outro colega de algum outro curso. Uma grata surpresa de saber que pode ter um ou outro colega da psicologia ou de algum outro curso da área da saúde discutindo aqui hoje com a gente. Eu fiz uma fala, eu preparei, né, tem os slides, trouxe os slides, por ser um tempo relativamente longo de fala e algo um pouco mais como aula do que propriamente como palestra, eu fiz uma apresentação um pouco mais voltada para o direito. Eu trouxe algumas questões que talvez possam interessar, no geral, um pouco mais à prova do direito no conhecimento específico do que propriamente na prova de conhecimentos gerais. Eu deixei mais ou menos a preparação para a prova de conhecimentos gerais para a fala do dia 19. Por quê? 19 de novembro. Por quê? Porque quando eu tenho dois períodos, me presentearam com 2 períodos de fala aqui, hoje e no dia 19 de novembro, eu fiz uma seguinte divisão. Hoje a ideia seria dar alguns conceitos mais gerais, algumas chaves de leitura. A ideia hoje, então, é fornecer algumas chaves de leitura mais gerais em matéria de direitos humanos. E no dia 19 de novembro, aí a ideia é trabalhar um pouquinho mais pontualmente alguns temas de direitos humanos. E aí, basicamente, num exercício de futurologia, tentando dar alguns chutes de alguns temas sensíveis de direitos humanos na atualidade que possam vir a ser objeto de avaliação na prova do dia 25, seja na parte de formação geral, seja na parte de conhecimentos específicos. Quem já deu uma olhadinha na prova do ENAD, quem já fez algum simulado, quem já resgatou as provas anteriores, por exemplo, 2015, 2012, mais especificamente nas nossas áreas, ou até as gerais dos últimos anos, 2017, 2016,
percebe que direitos humanos é um tema relativamente recorrente. Tá? Nas duas questões de formação geral, tanto na prova de 2016 quanto na prova de 2017, uma delas em cada uma das provas foi sobre direitos humanos. Até de 2016, se não me falha a memória, é um tema bem no tema do professor Marcos Vinícius hoje, que era a questão dos refugiados, a questão das migrações. Então, ainda que vocês eventualmente possam ter um outro colega que não seja do direito, algumas chaves de leitura hoje eu espero, talvez ajudem, espero que ajudem até mesmo ou até especificamente na prova de conhecimentos gerais, na prova de informação propriamente geral. Tá? Então, vou trabalhar algumas questões um pouquinho mais técnicas, mas vou tentar fazer algumas considerações um pouco mais abertas que permitam raciocinar dentro dessa lógica dos direitos humanos. A prova de análise vocês também devem conhecer, já devem ter acessado de alguma maneira, e vocês sabem que é uma prova um pouco diferente das provas com as quais nós estamos acostumados, né? Se não me falha a memória, a professora Helene esteve recentemente aqui no começo do mês de outubro, até para falar sobre a questão da resolução das questões de ENAD. A gente tem feito um movimento lá nos campos da Grande Florianópolis, Biguaçu e São José, aqui também no CQA, em Balneário também há, Tijucas há. A ideia é de nós trabalharmos um pouco o modelo padrão de questão de ENAD, porque é um tipo de questão um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados. São questões mais abertas, são questões mais oxigenadas, são questões que puxam um pouco mais para a reflexão do que aquelas, por exemplo, para quem é do direito, aquelas questões estritas do concurso público. Geralmente são questões de enunciados mais curtos, de respostas mais objetivas, e a prova de ENAD foge um pouquinho disso. Então, a ideia é tentar aqui, para além de adentrar no conteúdo sobre direitos humanos, trabalhar um pouquinho algumas, isso que eu estou chamando para vocês de chaves de leitura. Tá? Talvez com essas chaves, ainda que vocês possam não ter conhecimento específico sobre aquele tema, talvez as chaves permitam, sobretudo nas questões abertas, nas discursivas, discorrer alguma coisa sobre direitos humanos que faça com que vocês caiam na graça do examinador, na graça do corretor. Ok? Bem, e queria só dizer uma última coisa antes de iniciar propriamente. É uma satisfação enorme estar aqui no nosso campus principal, no campus de Itajaí, falando aqui nesse auditório, porque eu nunca havia falado aqui em Itajaí. Esse é o meu 13º ano de docência no Univale, de docência ininterrupta e bastante presente na Univale, e ainda que eu tenha várias atividades desenvolvidas aqui em Itajaí, falar mesmo para os estudantes eu nunca falei. Falo sempre, eu já falei em Tijucas, já falei em Balneário, já falei bastante em Biguaçu, bastante em São José, mas é a primeira vez que eu falo aqui em Itajaí, então estou fechando todos os campos da universidade falando para os estudantes dos nossos cursos, sobretudo em especial de Direito e de Relações Internacionais. Satisfação muito grande. No material ali, só voltar um pouquinho, só o e-mail. Tem o meu e-mail, tá? Até dia 25, depois do dia 25 a gente já vai em ritmo de férias. Até dia 25 de novembro, dúvidas, críticas, sugestões, angústias sobre a prova, é só mandar um e-mail que, conforme o tempo for permitindo, a gente vai respondendo e mandando algum material, solucionando alguma outra questão com vocês, ok? Pois bem, pode passar por gentileza? Eu trouxe aqui, só para a gente começar o debate, duas questões prévias, tá? Duas questões bem abertas e bem difíceis. A primeira é, já que vamos falar sobre direitos humanos, o que são direitos humanos? E a segunda, aí um debate bem estritamente do direito, que é um debate bastante importante para que nós possamos de fato valorizar essa figura que é a figura dos direitos humanos. Os direitos humanos são absolutos, tá? A tendência dos alunos, eu faço essa pergunta em várias oportunidades que eu trabalho com direitos humanos, a tendência amplamente majoritária primeiro, não dar o conceito de direitos humanos, fica todo mundo com uma cara mais ou menos de paisagem e não diz exatamente o que os direitos humanos são. E no segundo momento, quando eu passo para a segunda pergunta, perguntando se os direitos humanos são absolutos, a resposta amplamente majoritária é que não. E aí sempre vai ter um ou outro aluno que vai dizer o seguinte, porque não existe direito absoluto. E aqui só para pontuar um pouquinho o conceito de absoluto, absoluto aqui seria o direito que não permitiria relativização, tá? Então,
para começar a responder essas duas questões, primeiro vamos pelo conceito, tá? E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou me apegar a um desenvolvimento histórico para trabalhar o conceito e trabalhar a noção, tá? Eu vou, daqui a pouquinho, rapidamente, fazer aqueles resgates históricos quase criminosos, assim, que passam por 200, 300, 400 anos de história em 2 minutos. Vou fazer um rápido resgate para situar, basicamente, a fala do ponto de vista histórico. Então, nós vamos construir, mais ou menos, um conceito de direitos humanos que chega neste conceito do Manfred, tá? Vejam ali, ele vai conceituar os direitos humanos numa perspectiva bastante positiva, digamos assim, como a soma dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e coletivos estipulados pelos instrumentos internacionais e regionais de proteção e pelo costume internacional. Veja, para além de qualquer tipo de discussão mais de ordem filosófica sobre o que seria, ou conceitual, sobre o que seriam os direitos humanos, o Manfred vai trabalhar com um conceito que é um conceito seguro do ponto de vista dogmático. Por quê? O que são direitos humanos para ele? São aqueles direitos que estão reconhecidos nesses instrumentos, ou seja, nos instrumentos internacionais e regionais de proteção, especificamente dos direitos humanos e, de uma forma que é um pouco subsidiária, no costume internacional. E aqui cabe fazer um apontamento que é bastante relevante, que é o seguinte, ficou estabelecido no material aqui que a fala seria sobre direitos humanos, mas é fato que os estudantes, sobretudo de direito e de RI, também conhecem a expressão direitos fundamentais. Pois bem, direitos humanos ou direitos fundamentais? No geral, a lógica tem sido qual? A lógica tem sido dizer que não existe uma diferença significativa, ontológica, entre direitos humanos e direitos fundamentais. O que vai diferenciar propriamente a utilização de direitos humanos ou fundamentais é o local em que aquele direito está reconhecido. E aí vejam, eu vou me apegar a este conceito de direitos humanos, que é um conceito com o qual as provas da ANAD têm lidado, e a dogmática dos direitos fundamentais basicamente tem lidado. Tá? O que são direitos humanos ou fundamentais para a gente hoje aqui, no dia 19 e na prova do dia 25? Direitos humanos ou direitos fundamentais são aqueles direitos que possuem esse status, que são reconhecidos com esse status em determinados documentos normativos, ou seja, determinadas leis, determinados textos normativos. Quais textos? Fundamentalmente, os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos e as constituições dos estados individualmente considerados. E aí, vejam, a questão da nomenclatura. Quando nós temos um direito desse reconhecido em um tratado internacional sobre tais direitos, nós usamos preferentemente a expressão direitos humanos. Quando temos esse mesmo direito, ou um direito similar, ou outro direito dessa natureza, assegurado em uma Constituição internamente, em um texto constitucional interno, nós falamos de direitos fundamentais. Daí que, por exemplo, se a gente pega a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nós diremos que os artigos 4º, 5º e 6º dessa convenção trabalham com direitos de caráter civil, direitos civis, que seriam ali direitos humanos. Mas no artigo 5º da nossa Constituição, basicamente os mesmos direitos estão reproduzidos. Há algumas diferenciações, como por exemplo o fato de que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos protege o direito à vida, como ela estabelece, a rigor, desde a concepção. Uma afirmação que a nossa Constituição de forma alguma faz, ela faz uma garantia do direito à vida, uma proteção do direito à vida e ponto final. Mas vejam, tanto o artigo 4º da Convenção Americana quanto o caput do artigo 5º da Constituição de 88, assegurando e garantindo o direito à vida. Aqui no plano interno da Constituição falaremos em direito fundamental. No plano internacional, no plano da Convenção Americana, falaremos em direito humano. Se bem que essa distinção, e eu quero encerrar hoje basicamente falando sobre isso, essa distinção pode ser bastante relativizada a partir do momento que eu vou trabalhar com a ideia do diálogo entre os ordenamentos internos e os ordenamentos externos. Ou seja, há todo um trabalho de diálogo e de interconexão entre o que está previsto internamente e o que está previsto, por exemplo, lá fora. Tá? Vocês devem ter acompanhado, todo mundo acompanhou, ainda que não estivesse exatamente muito bem entendendo o que estava se passando, mas todo mundo acompanhou essa grande polêmica recentemente, agora do mês de setembro, final de agosto, início de setembro, sobre a questão da candidatura ou não do ex-presidente Lula e aquela recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU.
Vejam, aquela decisão do TSE, que foi transmitida ali pelo G1, vários veículos de comunicação transmitiram a sessão, que foi até a madrugada e tudo mais, aquela discussão basicamente ali ficou uma disputa bem acentuada entre o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e o voto divergente do ministro Ricardo Lewandowski. Aquela discussão foi uma discussão sobre o status daquela recomendação no plano interno. Ou seja, ali é um caso nítido e claro, flagrante de como a ordem internacional conversa com a ordem interna. Esse é um aspecto importante especificamente para a prova do direito, mas para outras provas também pode ser interessante na maneira de compreender essa ideia de direitos humanos, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar então com o conceito de direitos humanos, que é um conceito, digamos assim, positivo, ou seja, chamaremos de direitos humanos ou fundamentais aqueles direitos dessa maneira reconhecidos, aqueles direitos que são reconhecidos, sejam em constituições, sejam em tratados internacionais, com esse status. Tá? Esse é um conceito um pouco limitado, tá? Que sofre de alguns tipos de problemas, sofre de algum tipo de crítica, porque algumas características dos direitos fundamentais poderiam ficar de fora dentro de uma concepção assim, mas vamos dizer que desde que Hegel ganhou um debate com Kant sobre a questão da própria fundamentação e origem do direito, a gente trabalha basicamente numa lógica positiva, e esse conceito que a gente apresenta aqui é um conceito bastante utilizado na doutrina no geral para se trabalhar com direitos humanos e direitos fundamentais. E a segunda pergunta é o seguinte: os direitos humanos são absolutos? Todos, ou direitos humanos em geral, são absolutos? Essa pergunta é uma pergunta mais retórica, porque não é possível respondê-la aqui, mas eu queria problematizar um pouquinho com vocês acerca disso. Vejam, qual seria um dos principais recados dessa noite aqui no tema dos direitos humanos? O recado seria que direitos humanos, assim como direitos fundamentais, são, antes de qualquer coisa, normas. Tá? Esse parece uma obviedade, mas é daquelas várias obviedades que precisam ser ditas. Tá? Direitos humanos são normas e, portanto, valem como normas. E que norma? Que tipo de norma? Normas da mais alta relevância. Normas que têm a característica de fundamentalidade. Tá? Você não vai dizer, por exemplo, que um direito humano tal é um direito equivocado porque ele contraria o CPC, o Código de Processo Civil. Agora, você vai dizer que uma determinada norma do Código de Processo Civil, por exemplo, pode afrontar a garantia fundamental lá do artigo 5º, inciso 78 da Constituição, da duração razoável do processo. Você não vai dizer, por exemplo, que a garantia da liberdade ou da presunção de inocência contraria o Código de Processo Penal, que em boa medida é da primeira metade do século passado. Tá? Você vai dizer que o Código de Processo Penal contraria o dispositivo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou do Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66, ou da própria Constituição de 88. Ou seja, essa marca é uma marca importante para a gente deixar bastante assentada. Direitos humanos, direitos fundamentais são normas. Tá? Normas. E normas da mais alta fundamentalidade, da mais alta relevância. Se nós pegarmos a teoria constitucional, por exemplo, o que os teóricos, no geral, dizem qual seria a função para os teóricos de uma Constituição? Para que serve uma Constituição? Basicamente, se a gente for trabalhar com aquilo que a gente chama de núcleo duro ali, de uma Constituição material, os autores vão dizer: a Constituição serve para duas coisas: para organizar o Estado e assegurar um catálogo de direitos e garantias fundamentais. Ou seja, dentro da Constituição, que é a norma mais importante na essência que nós temos dentro de um ordenamento nacional, agora nas democracias constitucionais contemporâneas, existem grupos de normas que têm uma maior relevância ainda, que seriam as normas de organização estatal e as normas garantidoras de direitos fundamentais. E dentre esses dois grupos, ninguém vai negar que os direitos fundamentais têm mais relevância do que as normas de organização. Ou seja, quando nós falamos de direitos humanos ou de direitos fundamentais, nós estamos falando das normas mais importantes do documento mais importante de todo o ordenamento jurídico. Essa importância toda se traduz na prática em efetividade, garantia na prática? Não, nós sabemos que não. Tá?
Para quem nunca leu, eu sugiro o exercício, leia o artigo 227 da Constituição. E você verá que não existe nada melhor, nada mais pleno do que ser criança ou adolescente no Brasil. Aquele artigo que fala da famosa doutrina da proteção integral. Tá? Tem que garantir à criança ou adolescente com absoluta prioridade tudo de bom que existe na face da Terra. Nós sabemos que no Brasil, um país de mais de 200 milhões de pessoas, tem muita criança e adolescente que não tem propriamente 2% daqueles direitos que estão ali assegurados. Mas o direito está lá. E é norma da mais alta relevância e fundamentalidade. E aí vem uma questão que é uma questão importante. Para lidar com esse tipo de norma, precisamos dos instrumentos dogmáticos que permitam que trabalhemos com elas. E dentro dos direitos humanos, sempre haverá esse discurso. No direito ele é bem forte. Sempre haverá o discurso acerca da colisão ou do conflito entre direitos fundamentais. Quando a gente pega, por exemplo, eu leciono bastante penal e processo penal, e é lugar comum. Quando você faz algum tipo de defesa acerca de uma interpretação que a gente chama de garantista da Constituição ou das leis penais, das leis processuais penais, geralmente quem não concorda muito com essa leitura vai te opor a alguns outros valores ou princípios ou direitos, como, por exemplo, segurança pública, proteção da propriedade, a própria garantia da vida. Tá? Quando você faz uma defesa ali de aplicação de algumas garantias a um latrocida, a pessoa tende a te questionar com, por exemplo, a proteção constitucional da vida. Tá? E aí vejam, quando a gente vai trabalhar com isso, com essa ideia de colisão ou conflito entre direitos fundamentais, nós temos basicamente duas formas de trabalhar. Tá? Isso simplifica um pouco o debate, mas é uma simplificação que dá para ir bastante longe. Tá? Quais são as duas formas, basicamente, de trabalhar com isso? A gente pode trabalhar a partir de uma teoria interna, tá, dos direitos fundamentais, ou a partir de uma teoria externa. Tá? E o que isso vai acarretar? Vai acarretar no seguinte: quando você trabalha a partir de uma teoria interna, você trabalha com a ideia de que existe em cada direito fundamental um núcleo essencial. É como se cada direito fundamental tivesse uma espécie de núcleo fundante, ou de núcleo duro, ou de núcleo inegociável. E aquele núcleo inegociável é, por regra, por óbvio, como o próprio nome diz, inegociável. Existe um limite em que eu não posso atacá-lo sob pena de descaracterizá-lo. E aí, quando eu tenho eventualmente algum tipo de problema de colisão ou de conflito, o que eu teria que fazer? Eu teria que desenvolver um processo argumentativo para dizer se aquele direito, por exemplo, contempla ou não contempla aquela determinada ação. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, pegar um exemplo da moda, né? Falei do ex-presidente Lula, vou pegar o candidato agora aqui, bastante polêmico, Jair Bolsonaro. Vocês devem saber que ele tem lá algumas ações que ele responde da Procuradoria da República, porque ele fala algumas coisas meio estranhas lá como deputado, e aí a Procuradoria da República já o denunciou 2 ou 3 vezes. E aí tem um debate que é o seguinte, esse é um debate muito premente hoje na nossa sociedade. Até onde vai a liberdade de expressão? Tá? A liberdade de expressão permite ofender o outro? Tá? Vocês viram, por exemplo, toda aquela discussão que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado sobre a questão daqueles grupos que pregavam supremacia branca, etc. Vocês devem acompanhar um pouco os noticiários, até de filmes e tal, e sabem que os norte-americanos, os estadunidenses, eles têm uma concepção de liberdade de expressão bem diferente, por exemplo, da europeia. É uma concepção bem diferente, por exemplo, da alemã. Tá? Os alemães têm todo um passado do nazismo, eles têm uma compreensão diferente da liberdade de expressão, ou seja, eles restringem mais. Tá? O que você pode falar na Alemanha, em certa medida, é menos do que você pode falar nos Estados Unidos, em que a Suprema Corte tem uma jurisprudência que tensiona ao máximo com a liberdade de expressão. Quase tudo é liberdade de expressão. Tem que ir muito longe, basicamente incitando a violência concretamente contra outra pessoa para que digam que não é liberdade de expressão. Mas a partir do momento que você não incita a violência concreta contra o outro, por mais absurdo, politicamente incorreto ou sem compaixão que seja a sua fala, basicamente os norte-americanos vão dizer que sim,
que você pode falar. Tá? E aqui no Brasil tem toda uma discussão, até onde vai, até onde não vai. Nós não nos posicionamos ainda claramente, nem entre a vertente europeia, nem entre a vertente estadunidense, ficamos mais ou menos no meio do caminho. E aí é uma discussão. Por exemplo, quando eu pego um parlamentar, o parlamentar tem um debate um pouco diferente. Por quê? Porque a Constituição assegura aos parlamentares a inviolabilidade civil e penal por suas palavras, opiniões e votos. E aí alguns nos perguntam o seguinte: isso permite que o deputado ou o senador, os parlamentares, falem o que eles bem entenderem? E aí a gente tem basicamente duas correntes. A corrente que vai dizer que não é bem assim, e a corrente que vai dizer que sim, que ele pode falar o que ele bem entende. A uma, porque a literalidade da Constituição assegura isso. A outra, a duas, porque a liberdade de expressão para o parlamentar abarca qualquer tipo de fala que ele queira fazer. Porque haveria um problema dentro de uma lógica de uma teoria interna. A partir do momento que eu permito a restrição desse direito fundamental do parlamentar, eu posso acabar minando esse direito. E aqui eu queria deixar uma outra dica, uma chave de leitura que me parece bastante importante. Tá? Qual é? É a seguinte: restrição a direito fundamental a gente interpreta de forma restritiva. E isso basicamente qualquer livro que você pesquise sobre direitos humanos, é isso que estará colocado lá. Qualquer manual, qualquer livro que aprofunde na discussão sobre direitos fundamentais, dirá para vocês: restrição a direito fundamental a gente interpreta restritivamente. Ou seja, quando eu tenho um direito fundamental e eu tenho uma cláusula de restrição, e eu tenho duas interpretações sobre essa cláusula de restrição, qual eu uso? Eu uso a que menos amplia a restrição, ou seja, a que mais protege o direito. Vou dar um exemplo concreto para vocês. A Constituição de 88, ela assegura a inviolabilidade, ou seja, são invioláveis a correspondência, o sigilo, da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, para fins de investigação criminal e instrução processual penal, nos termos que a lei estabelecer. Ok? Tanto que no Brasil, legalmente, até 1996, não houve interceptação telefônica. Isso que o judiciário, hoje o MP, a polícia usam tanto, não existia no Brasil até 1996. Por quê? Porque a lei que regulamentou essa restrição ao direito fundamental da inviolabilidade desses sigilos só surge em 96. E quem é do direito vai lembrar desse debate. O que acontece? A lei diz que a Lei 9296 de 96, que regulamenta a interceptação telefônica, ela diz que a interceptação telefônica dar-se-á por 15 dias e permite prorrogação. E a discussão que se faz há muito tempo é se permite uma prorrogação ou mais prorrogações. O judiciário hoje no Brasil prorroga a lá vão ter. Tá? O juiz vai justificando e vai prorrogando. A gente tem interceptação telefônica aí de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o que precisar. Ou seja, vejam, o que acontece? Essa concepção não passa pelo crivo de nenhum manual que vai trabalhar com restrição ao direito fundamental. Porque se o direito fundamental é a inviolabilidade, a interceptação telefônica é exceção. Se a lei dá uma margem pequena de interceptação, mas permite prorrogação, e eu tenho duas vias interpretativas, a que diz que pode prorrogar a interceptação por mais vezes, e a que diz que só pode uma vez, eu deveria preferir a que diz que só pode prorrogar uma vez. Porque a restrição ao direito fundamental eu interpreto de forma restritiva. Isso é uma chave de leitura interessante para trabalhar com os direitos fundamentais. E, basicamente, um pouco mais dentro dessa ideia da teoria interna. Já na teoria externa, que é a teoria com a qual mais se lida no Brasil, e eventualmente até uma questão sobre isso no ENAD, basicamente trabalharia dentro dessa ideia da teoria externa. O que a teoria externa diz? A teoria externa diz o seguinte:
E aí vocês devem se lembrar, a graduação deve ter visto bem rapidamente por cima, mas todo mundo deve ter ouvido falar de um sujeito alemão chamado Robert Alex. Um livro fundamental, que é de 1985, chamado, tem um título emblemático, inclusive, chamado Teoria dos Direitos Fundamentais. E Alex, ele não é o pai da criança, porque na verdade o pai mesmo é o Tribunal Federal Constitucional Alemão. Mas o Alex fez um trabalho maravilhoso de sistematização e de disciplina daquilo que o Tribunal Federal Constitucional chamou de princípio da proporcionalidade. O Alex é o grande autor com a qual, que a gente conhece como sendo o autor do princípio da proporcionalidade. Ou seja, aquele princípio que se subdivide em outros três: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Tá? E aí veja, o que eu quero, não precisamos entrar nesses três subprincípios, a prova não tende a descer nessas minúcias, mas o que eu queria de vocês? Eu queria dizer para vocês o seguinte: em uma teoria externa, e a teoria do Alex é a grande teoria externa que a gente tem à disposição no mercado, basicamente, em uma teoria externa, a gente não vai trabalhar exatamente com essa ideia do núcleo essencial. A gente vai trabalhar basicamente com uma outra dinâmica. Qual é a dinâmica? Nós vamos classificar os direitos fundamentais em dois grupos. Os direitos fundamentais seriam ou regras ou princípios. Tá? Ao clássico, eu pego, vou pensar aqui no direito fundamental. Pensei no direito fundamental. Ele é uma regra ou um princípio. Aí o Alex dá alguns critérios, que, convenhamos, não são critérios exatamente matemáticos e que solucionam todos os nossos problemas. Para vocês terem uma ideia, o grande expoente, o grande leitor de Alex no Brasil é o Virgílio Afonso da Silva, filho do José Afonso da Silva, para quem conhece o autor lá do Direito Constitucional. O Virgílio fez o mestrado e o doutorado com Alex na Alemanha. E o Virgílio é quem traduziu tudo do Alex para a língua portuguesa. Certa vez nós estávamos numa discussão, numa especialização lá em São José, em Direito Constitucional, sobre se o artigo 14, o parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição, que é um direito político, se ele era uma regra ou um princípio. E aí nós não chegamos a nenhuma conclusão, e um dos alunos, que hoje é professor do Univale também, defensor público do Estado, o professor Thiago Ilquil, tinha um contato, tinha um e-mail do Virgílio Afonso da Silva, e mandou um e-mail para ele. Ele perguntou: e aí, Virgílio, nos ajude, né? É regra ou é princípio? Ele respondeu lá umas 15 linhas, veja bem para lá, veja bem para cá. Ele disse que era muito difícil dizer se era regra ou se era princípio. Bom, se estava difícil para o Virgílio Afonso da Silva, imagine para a gente. Ou seja, nem sempre é fácil estabelecer se determinado direito fundamental é regra ou princípio. Mas o Alex dá alguns critérios que nos permitem dizer algumas coisas do tipo. Por exemplo, artigo 5º da nossa Constituição, tá? Inciso 3º: ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Alguns podem dizer, isso é o princípio da vedação da... Não, isso é regra. Na teoria do Alex, isso é regra. Tá? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Inciso 39 do artigo 5º. Isso é o princípio da legalidade. Isso é regra. A gente pode até chamar de princípio, porque a tradição histórica chama de princípio. Mas na classificação do Alex, é regra. Tá? E aí, o que está na ordem do dia também, né? Agora na jurisprudência do Supremo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Muita gente diz, isso é o princípio da presunção de inocência. Pode chamar, mas na teoria de Alex é regra. E aí, qual é o debate interessante? Qual é a diferença para Alex entre regras e princípios? Ainda que hajam outras, no essencial, o que é importante deixar claro? Princípios colidem, regras conflitam. Eu posso ter dois princípios colidindo num determinado caso concreto. Aí eu aplico o princípio da proporcionalidade, soluciono aquela colisão de princípios, e o determinado princípio que venceu aquela ponderação, aquela colisão, ele não é menor ou maior do que o outro. Ele só sai de cena, perdeu aquele embate naquele momento. Continua no sistema, com o mesmo valor, com o mesmo peso, com a mesma importância, etc. e tudo mais. Por exemplo, se nós pegarmos no essencial, esse tema é bem delicado e sensível, né? Nós temos algumas pessoas que professam algumas religiões
que não permitem, né, não admitem a transfusão de sangue. E aí, quando a pessoa é adulta, ela tem o direito de decidir se faz ou não faz a intervenção médica. Mas quando aí envolve criança, gera um problema bem diferente. Por quê? Porque em alguns casos os pais não autorizam aquela transfusão e aí cria todo um conflito com a equipe médica, etc. Isso acaba sendo judicializado, levado ao judiciário. E o judiciário, no geral, no Brasil, com relativa tranquilidade, decide favoravelmente a possibilidade de fazer a transfusão. Mas seria uma ideia, mais ou menos, de você fazer uma colisão entre princípios. Teria a liberdade religiosa de um lado e o direito à vida do outro. E aí, fazendo a ponderação entre a liberdade religiosa e direito à vida, naquele caso, prevaleceria o direito à vida. Tá? Mas pode ser que em outro caso, num caso de eutanásia, por exemplo, uma eventual colisão entre a liberdade de consciência religiosa e o direito à vida, a liberdade de consciência ou religiosa vença o embate e o direito à vida sai um pouco de cena para dar lugar à vitória do direito ali de liberdade ou de consciência. Ou seja, quando eu estou lidando com princípios, eles podem vencer um debate, perder outro, mas continuam no mesmo sistema e tudo mais. O problema, a questão, é que para Alex, direitos fundamentais, direitos humanos, não são só princípios. Eles também podem se apresentar na forma de regras. E quando eles se apresentam na forma de regra, eles trabalham numa lógica de tudo ou nada. Ou seja, ou uma regra vale, ou uma regra não vale. Não tem como uma regra valer parcialmente, ou valer em determinado momento, e depois não valer no outro. Ou seja, se nós entendermos o inciso 3º do artigo 5º, por exemplo, que diz: ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante, como uma regra de direito fundamental, dentro dessa teoria do Alex, que é a teoria basicamente, majoritariamente aceita no Brasil, na época que a gente diz que o Alex é um autor muito citado e pouco estudado, se nós trabalharmos nessa perspectiva, nós temos uma regra de direito fundamental que é assim absoluta. Absoluta em que sentido? Absoluto no sentido que eu não posso relativizar. Ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante, salvo quando? Salvo nunca. Não há crime sem lei anterior que o defina. Vejam vocês, tá? É que no Brasil nunca dá para dizer nunca, assim, com um N maiúsculo bem convincente, ainda mais com o Supremo que nós temos hoje aí. Por quê? A gente tem, por exemplo, isso é inacreditável, a gente tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, proposta pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que pede a criminalização da homofobia por meio de uma decisão do Supremo. Olha, por mais nobre que seja a pauta, a gente tem uma regra constitucional que diz: não há crime sem lei. E não há lei. Tá? Inclusive, a ação é bem peculiar. Ela pede que o Supremo julgue procedente a ação para dizer que haverá o crime de homofobia a partir do projeto de lei que foi rejeitado pelo Parlamento. O Congresso rejeitou umas 2 ou 3 vezes projetos de lei que criminalizam a homofobia. A PGR quer que esse projeto rejeitado vire lei por meio de decisão do Supremo, enquanto a lei não surge propriamente do Parlamento. Está lá o pedido. Tá? Ah, isso é impossível. Em tese é. Tá? Se cai na questão de a gente responder, pode? Não pode. Mas tem que esperar propriamente a decisão do STF. O STF profere às vezes umas decisões bem peculiares que muita gente não apostaria e perde algumas fichas apostando em como o STF, guardião da Constituição, guardaria propriamente a Constituição. Mas vejam, isso tudo para dizer o seguinte: nós podemos sim trabalhar com a ideia de direitos fundamentais ou humanos que seriam absolutos, mesmo dentro da teoria que é chamada de teoria mais fraca pelos seus opositores, que seria a teoria externa, que seria a teoria da ponderação. Tá? Aqui um debate que nem veio ao caso, só para mencionar rapidinho que esse debate é interessante, mas existe um filósofo do direito bastante importante chamado Jürgen Habermas, filósofo do direito e filósofo de tudo. O Habermas discute qualquer tema com qualquer pessoa. Para vocês terem uma ideia, ele tinha uns debates há uns anos atrás com o Ratzinger, o
ex-papa lá, ele tinha uns debates sobre religião, Deus, tudo. O Habermas vai de receita de bolo, a existência ou não de Deus, a direito constitucional, com muita tranquilidade. E o Habermas tem um texto, que na verdade é um pós-fácil, a um grande livro dele chamado Faticidade e Validade, em que ele faz a crítica a essa ponderação do Alex, tá? Só para que vocês saibam qual é o risco que há nessa ideia de ponderação. O Habermas diz o seguinte: os direitos fundamentais, eles são como trunfos. Eles são trunfos do indivíduo contra o poder estatal. Trunfos do indivíduo contra o poder estatal. Ou seja, ele vai dizer, ele usa a seguinte metáfora: os direitos fundamentais são como portas corta-fogo, portas de incêndio. Tá? O incêndio é o Estado, o direito fundamental é a porta corta-fogo e o indivíduo está atrás da porta corta-fogo. O que o Habermas vai dizer? Qual é a crítica que o Habermas faz ao Alex? E são dois alemães ali discutindo, né, dialogando, e o Habermas sempre olhando para o passado propriamente alemão. O Habermas diz o seguinte: quando você relativiza direito fundamental, você perde o controle. A ideia de ponderar, tal, etc., é muito bonita, é muito interessante, é muito instigante, tal, mas a partir do momento em que eu permito que um direito dito como fundamental possa ser ponderado, eu posso trabalhar com a ideia de que ele pode ser negado. E aí eu dou os instrumentos, eu dou o discurso para quem quer que seja, para que negue a aplicação daquele direito. E aí ele vai trabalhando alguns exemplos, dizendo, olha, não adianta. Vocês vão ponderar lá, nesse caso, que esse caso aqui é um caso bem específico, mas quando você pondera, você de fato permite que o direito possa vir a ser mitigado ou relativizado. Se bem que essa crítica, voltando à teoria do Alex, ela só vale para o Alex dentro dessa ideia de princípios, porque não vamos nos esquecer, para Alex, os direitos fundamentais ou são regras ou são princípios. Quando são regras, não permitem a ponderação. Regras não são ponderáveis, tá? Ainda que no Brasil, por vezes, se faça esse tipo de mecanismo. Vou dar um exemplo para encerrar essa parte aqui para vocês. Existe uma, hoje advogada, mas ela foi desembargadora do TJ do Rio Grande do Sul por bastante tempo, e ela é muito famosa no âmbito do direito das famílias, que é a Maria Berenice Dias. Quando ela era desembargadora do TJ do Rio Grande do Sul, ela se deparou com o seguinte caso. Existia um pai que não, isso não é nenhuma exceção, que não que todos façam assim, mas não é um caso isolado no Brasil. Havia um pai que não pagava pensão alimentícia para a filha. E o sujeito morava em São Paulo. Em São Paulo é uma cidade tão grande que quando você tem um endereço é difícil de achar. Ele se escondia do judiciário em São Paulo, então era quase impossível encontrar o sujeito em São Paulo. E aí tentam intimá-lo e nada. Até que o advogado, a ação era de Porto Alegre, até que o advogado da mãe e da menina faz o seguinte pedido à Maria Benita, ao judiciário, né? O seguinte: olha, a gente podia fazer a interceptação telefônica dele. A gente tem um número, a gente faz a interceptação telefônica, e com a interceptação telefônica a gente descobre onde ele está. E o pega, e consegue citá-lo, tal, etc. O juiz de primeiro grau, em Porto Alegre, disse o seguinte: olha, existe um inciso no artigo 5º da Constituição que diz assim, que as comunicações telefônicas, o sigilo delas, são invioláveis. E que só posso quebrá-lo mediante decisão judicial em investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui não se trata nem de uma coisa nem de outra, então não posso. E negou o pedido. É só ler. É só ler. Tá? Não pode. Está lá. É inviolável, os 4 sigilos, vírgula, salvo no último caso, nos termos da lei, para fins de instrução processual penal e investigação criminal. Ou seja, só na matéria penal. Tá? E se for na lei propriamente de regência, ela diz que nem crimes apenados com detenção permitem interceptação. Tem que ser apenado com pena de reclusão, um pouquinho mais grave. E aí o juiz negou. E o que a mãe fez, que o advogado da mãe e da filha fez? Recorreu, agravou a decisão e caiu na Maria Berenice Dias. O que ela fez? Ela, em 3 páginas, ela fez o seguinte: ó, o sujeito tem o direito de ter o seu sigilo telefônico preservado, mas a criança também tem direito. Pegou o artigo 227 da Constituição, que eu havia mencionado antes, ponderou com o inciso do artigo 5º da Constituição e ganhou o 227.
e autorizou a interceptação telefônica. Vejam, isso é uma loucura dentro da teoria do Alex. Por quê? Porque o inciso que garante o sigilo das comunicações telefônicas, ele não é princípio, ele é regra. O artigo 227 ele tem todo o jeitão de princípio. De fato, ele poderia ser ponderado, tá? Mas não com o inciso que garante o sigilo das comunicações telefônicas, telegráficas, etc. Porque ele é regra. E eu não posso ponderar princípio com regra. Mas isso quem diz é o Alex. A Maria Berenice Dias diz que podia. Ela nem diz que podia, porque na verdade ela nem usa a teoria de Alex, ela nem depura os argumentos, ela só pega e pondera. Vai dizer, não, de um lado tem esse direito aqui, eu até considero, até sou sensível a ele. E do outro tem esse outro direito aqui. Então a criança vai ter acesso a esse pai para poder citá-lo, então vamos interceptar o telefone desse pai, as ligações telefônicas desse pai. É essa a crítica que basicamente o Habermas faz. Vai dizer, ó, tá vendo? Aí você permite que o direito seja relativizado a todo e qualquer momento. Ao que o Alex poderia contradizer, dizendo, olha, mas eu não disse isso, né? O mau uso que fazem da minha teoria não é propriamente minha responsabilidade, tá? Mas só para deixar claro para vocês, a gente pode trabalhar sim com a ideia de direitos fundamentais de forma rígida e absoluta. Direitos fundamentais que não permitem relativização, não permitem nenhum passo atrás e que valem como valem, seja dentro da ideia de uma teoria interna de núcleo essencial, seja a partir da lógica de ponderação numa teoria externa como a do Robert Alex. Ok? Seguindo, passando aqui, não vai passar aí, né? Só passar aí. Pois bem, só pode avançar um pouquinho para a gente, que eu quero mostrar mais um pouquinho. Aqui. Essa citação do Bob é uma citação que dá para a gente fazer uma conexão bem legal com tudo que a gente tem para falar hoje. Tá? Meu Deus. 8 horas, foi 1h30, muito tempo para falar, né? Aí a gente olha que já foi quase tudo. Essa citação do Bob é uma citação bem bacana. Um pouco dá aquela simplificada histórica que muita gente faz, mas ela é bem esclarecedora. Quando ele vai trabalhar com direitos humanos, o Bob diz o seguinte, lá na Era dos Direitos. Ele vai dizer, os direitos humanos nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, quando cada Constituição os incorpora internamente, para finalmente encontrar a plena realização como direitos humanos positivos universais. Vejam, esse resgate do Bob é bem interessante. Tá? A gente tem, de fato, ali, pelos séculos 15, 16, 17, 18, todo um debate sobre a ideia de direitos que seriam inerentes à pessoa humana, portanto, seriam direitos humanos universais, pertencentes ao indivíduo só pelo fato de se tratar de um indivíduo, e aí variando a fonte, né, que passaria para alguns, esses direitos viriam de Deus, para outros viriam da razão, as fontes eram variadas, até que chegamos num momento histórico bastante interessante, que é o período das revoluções francesa e estadunidense, no final dos séculos XVIII e início do século XIX. Tá? A partir dali, o que a gente tem? A gente tem a Revolução Gloriosa também, em 1688, um pouco antes, uns 100 anos antes, mas basicamente a francesa e a estadunidense, elas marcam o surgimento de catálogos de direitos inerentes à pessoa humana. Tá? A positivação dos direitos da pessoa humana em documentos daquele período. Tá? As declarações de direitos que surgiram nas constituições daquele momento histórico asseguravam esse catálogo de direitos fundamentais. Ainda numa construção incipiente, mas asseguravam. Esse processo continua se desenvolvendo durante todo o século XIX, que vocês bem conhecem, é um século bastante conturbado, sobretudo na Europa, né, trabalhando a ideia da Europa, um século bastante conturbado, de vários questionamentos, várias revoluções, muito tensionamento. E com a virada do século XIX para o século XX, surgem duas constituições que são destaque. Quais são essas constituições? A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar, a alemã, de 1919. O que essas constituições fazem? Elas são as primeiras a garantir direitos de caráter social.
Existia um ou outro documento que previa alguma ou outra coisa antes até dessas duas constituições, mas, sobretudo a mexicana, que é até mais extensa nesse catálogo, mas a Constituição Mexicana de 17 e a Constituição de Weimar de 1919 são as primeiras propriamente a assegurar um catálogo de direitos de caráter social. Ou seja, as constituições, para além de direitos de caráter individual e políticos, passaram a prever também direitos de caráter social. Só que aí vocês sabem o seguinte, o que aconteceu? Logo, posteriormente, as constituições mexicana e de Weimar, sobretudo a de Weimar, que estava lá no olho do furacão, na própria Alemanha, nós tivemos as duas grandes guerras. Tá? A primeira, já bastante relevante, e a segunda, que foi um dos fatos históricos, fato histórico, muito provavelmente de maior repercussão do século XX e um dos maiores, de maior repercussão da nossa própria história. Tá? Os números são bastante difíceis, mas fala-se em 50 milhões de pessoas mortas e sendo 6 milhões só em campos de concentração nazista. Ficamos um pouco sem clima para falar em direitos naturais da pessoa humana depois do final da Segunda Guerra Mundial. E aí que, historicamente, as potências vencedoras e os estados propriamente nacionais, de certa forma, se unem para fundar um determinado organismo, que a gente bem conhece, que é a Organização das Nações Unidas. Aí, em 1945, vem a Carta de São Francisco, que funda a ONU. E a Carta de São Francisco, é bem interessante ler, o segundo considerando dela, usa uma expressão bem peculiar. Até onde eu conheço, é o único documento normativo que faz menção à fé. A Carta de São Francisco fala no seu segundo considerando da reafirmação da fé, na fé dos direitos fundamentais da pessoa humana. Ou seja, vamos refundar isso tudo a partir de uma crença forte em direitos fundamentais da pessoa humana que têm que ser protegidos, custe o que custar, a partir de relações internacionais multilaterais que não dependam só da ação de um ou outro Estado soberano, de um ou outro Estado-nação. E aí, logo depois, 3 anos depois, surge um documento que todo mundo basicamente conhece, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948. A gente até especula que ela possa ser objeto de uma questão da prova, porque ela faz 70 anos agora, no mês de dezembro. Ela está de aniversário. E a declaração surge em 48, e aí quem já trabalhou um pouquinho com o direito internacional, quem já trabalhou no direito, na RI, quem já passou por isso, vai se lembrar, vai saber que essa declaração é uma resolução da ONU, tá? E que não tem propriamente a força e o peso de tratado. Hoje tem toda a discussão sobre se seria ius cogens, o poder cogente da declaração, etc., mas propriamente um tratado não era. Tá? E a dinâmica, os princípios interpretativos dos tratados não se aplicavam propriamente a ela. Tanto que se inicia todo um processo, tá? Dá para avançar um pouquinho? Pode avançar. Aqui. Obrigado. Tanto que se inicia todo um processo que demora bastante, veja, a gente está no auge da Guerra Fria, tá? Que se arrasta por quase 20 anos, até que em 1966 surgem os 2 pactos. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, de 66, e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses 2 pactos, somados à Declaração Universal dos Direitos Humanos, formam o que a literatura convencionou chamar de Carta Internacional de Direitos Humanos. E é basicamente esse período, que vai de 48 até 66, que funda basicamente o que nós chamamos de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Então, veja, a gente consegue ver nesse movimento todo aquela citação do Bob de fato se concretizando. Tá? Não se concretizando, é porque o Bob olha para isso e escreve a frase, ele profetiza a frase e depois as coisas acontecem, até porque ele é posterior a esse movimento todo. Mas, de fato, há um período inicial de aproximadamente 3 séculos em que há discussão sobre direitos inerentes à pessoa humana, sem que haja qualquer tipo de regulamentação ou disciplina normativa exatamente nesse sentido.
Surge os movimentos revolucionários europeus e o estadunidense, lá do outro lado do Atlântico, no final do século XVIII, início do século XIX, tá? Que trazem essas declarações de direitos para dentro das constituições de cada um dos estados. Esse processo se desenvolve ainda durante todo o século XIX. Por exemplo, a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial do início do século XIX, era uma Constituição, ainda que uma Constituição muito peculiar e de seu tempo, é uma Constituição que no final do seu texto trabalha com uma série de direitos de caráter individual, civis e políticos, tá? Já bebendo em todos esses ares de direitos que vinham da Europa naquela época. Até que a gente chega na virada do século XIX para o XX com os direitos de caráter social. Mas aí vem as duas grandes guerras. E as duas grandes guerras basicamente fazem com que a humanidade crie essa figura que é uma figura nova, relativamente nova, é uma figura com não mais de 70 anos. E até em termos de desenvolvimento dogmático e teórico, bem menos de 70 anos, que é o direito internacional dos direitos humanos. Quando a gente fala muitas vezes em direitos humanos, nós estamos nos referindo ao direito internacional dos direitos humanos. E vejam, a dinâmica é uma dinâmica relativamente simples, tá? Dá para voltar, amigo, só um pouquinho? Olha só, aqui, isso. Antes de explicar essa dinâmica relativamente simples, uma observação bastante importante. Quem não viu tem que ver o vídeo, fui procurar os videozinhos, mas eu tenho que gravar videozinho também, e eu vi o vídeo do professor Marcos Vinícius ali, e ele faz uma explicação bem interessante sobre o direito internacional e vai trabalhar com a ideia de que o direito internacional, a gente não pode nunca perder isso de vista, trabalha uma lógica de relação entre Estados, ou entre Estados e organismos internacionais. Ou seja, não é propriamente uma lógica que trabalha com a figura do indivíduo. Tá? O direito internacional dos direitos humanos trabalha uma lógica distinta. Tá? Considerado um ramo do direito internacional, fraciona-se do direito internacional na segunda metade do século passado, mas trabalha numa lógica distinta. Por quê? Porque o direito internacional dos direitos humanos é um direito de proteção. Tá? De proteção de quem? De proteção do indivíduo contra o poder estatal. E é interessantíssimo que a gente perceba que o direito internacional dos direitos humanos, inclusive, elevou o indivíduo à condição de sujeito do direito internacional. Qualquer um aqui desta sala pode, por exemplo, peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar uma grave violação de direitos humanos que tenha sofrido. Qualquer um aqui pode peticionar o Comitê de Direitos Humanos da ONU para alegar alguma violação de direito referente ao Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966. Você se torna ator de um processo internacional, sujeito de um processo internacional, em que é réu um Estado, em que é demandado um Estado e em que é demandante uma pessoa física. E esse direito trabalha, veja, isso é importante, numa lógica protetiva. Não é uma lógica de relação multilateral como é a clássica do direito internacional. O Estado não pode deixar de cumprir uma obrigação internacional de proteção dos direitos humanos sob a alegação de que um Estado vizinho, ou outro do Estado, ou outro também signatário descumpre aquela determinada disposição. Como poderia trabalhar ou tensionar no âmbito das relações propriamente multilaterais entre Estados. O Estado, na verdade, quando assina um tratado dessa natureza, assume um compromisso em prol dos direitos humanos que, para ele, Estado traz, na melhor das hipóteses, se for para uma questão de convicção ética mesmo, na melhor das hipóteses, traz uma boa relação no plano internacional. Mas, no fundo, é um tratado, é uma obrigação assumida que só traz ônus, tá? Não traz fundamentalmente nenhum bônus. É uma relação de proteção, ou seja, o Estado se compromete a não violar aqueles direitos. Em troca de quê? Em troca de nada. Em troca de não violar aqueles direitos e ponto final. E esse direito surge, basicamente, nesse período histórico, tá? Final da primeira metade do século passado, início da segunda metade do século passado.
basicamente entre 48 e 66. E surge não só no plano ONU, tá? Não só no plano ONU, do sistema ONU, surge também no plano daquilo que a gente chama de sistemas regionais de proteção. Eu queria trabalhar um pouquinho mais sobre isso no dia 19, mas só para temos, para além do sistema ONU, atualmente, hoje no mundo, 3 sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. O sistema europeu, mais consolidado, um sistema mais firme, digamos assim, ainda que tem alguns problemas bem sérios, sobretudo de número de demandas hoje. O sistema africano, que é o sistema mais recente e o sistema que sofre com dificuldades bem significativas das mais variadas ordens, e o nosso sistema, que é o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Tá? Aí composto por 2 órgãos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quero falar um pouquinho sobre isso no dia 19, sobre os casos em que o Brasil já foi demandado na Corte e as condenações que surgiram contra o Brasil. E o arcabouço normativo. Ou seja, qual é a tônica do Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Tá? É uma comissão, uma corte e um arcabouço normativo. Ou seja, um conjunto de tratados que asseguram proteções específicas às pessoas. E isso, o mesmo que acontece basicamente no sistema interamericano, acontece no sistema ONU. Dá para avançar só um pouquinho? Mais uma. Vejam, para além da Carta Internacional de Direitos Humanos, ou seja, a Declaração Universal como uma espécie de preâmbulo, tá? E regra interpretativa maior, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nós temos todo um conjunto, eu trouxe algumas, não todas, mas as principais estão aqui, algumas convenções específicas de proteção dos direitos humanos. Tá? Temos contra a discriminação racial em 65, temos contra a discriminação contra a mulher em 79, temos a Convenção contra a Tortura em 84, a Convenção, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, o tratado internacional mais ratificado da história, que é a Convenção sobre os Direitos das Crianças de 1989, mais recentemente a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de 2006, e a gente tem ela internalizada como norma constitucional aqui, quero falar sobre isso se der tempo ainda hoje, e a Convenção para a Proteção contra o Desaparecimento Forçado, que é uma das mais recentes específicas da ONU, que é de 2007. Se vocês forem ao sistema interamericano, vocês acham basicamente também uma convenção sobre a discriminação racial, uma contra a mulher é a famosíssima Convenção de Belém do Pará, assinada aqui no Brasil, Belém do Pará, que é uma convenção que tem forte ligação, a lei em ligação com a convenção, né? Mas elas se conectam muito e dialogam muito, a convenção e a Lei Maria da Penha. Tanto que tem uma questão da ENAD de 2015 ou 2012, que é justamente isso, uma tabelinha entre a Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha. Temos uma convenção interamericana também contra a tortura, que é exatamente também, se não me engano, ou é de 84 ou é de 85, mas é no mesmo ano ou no ano seguinte. Não temos uma regional sobre criança, não temos sobre deficiência, mas também temos uma recentemente contra o desaparecimento forçado também. Ou seja, a dinâmica dos sistemas de proteção ela é basicamente a mesma. Órgãos de proteção e arcabouço normativo de proteção. Agora veja, uma coisa que é bastante importante esclarecer é o seguinte: no plano do sistema ONU, nós não temos tribunais. Tá? Não há propriamente tribunal de proteção dos direitos humanos no sistema ONU. A Corte Internacional de Justiça não julga esse tipo de demanda, a Corte Internacional julga aquelas demandas clássicas do direito internacional, que são as demandas entre Estados. O Tribunal Penal Internacional não julga Estados, tá? Não julga Estados. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas. E julga pessoas acusadas de crimes, tá? Não em abstrato, como a gente tem no âmbito dos sistemas de proteção dos direitos humanos, violações de direitos humanos. Ali nós estamos falando de crimes específicos praticados por pessoas que são punidos no plano internacional. No sistema ONU, a gente trabalha basicamente com a lógica dos comitês. Tá? O sistema ONU é um sistema muito mais dialogado, ou seja, é um sistema que preza bem mais pelo diálogo com os Estados em prol da efetivação dos direitos humanos do que propriamente por condenar os Estados, do que propriamente por punir os Estados. Até porque os mecanismos de proteção são muito, os mecanismos de eventual punição são bem frágeis. Quem consegue avançar um pouco mais em matéria de
punição nesses termos são os sistemas regionais de proteção. Porque aí sim nós temos tribunais, aí sim nós temos cortes. Nós temos o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, nós temos a Corte Africana de Direitos Humanos e temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, são 3 tribunais em cada um desses continentes, desses sistemas regionais de proteção, que podem ser acionados por pessoas ou entidades que aleguem violação a direitos fundamentais, direitos humanos previstos nesse arcabouço normativo todo, e que podem levar o país a ser condenado internacionalmente por esses tribunais. Tá? Então, é bem importante fazer essa diferenciação. Os sistemas são basicamente idênticos: órgãos de proteção e arcabouço normativo. Ou seja, eu tenho uma série de direitos estabelecidos em vários tratados, abertos à ratificação de todos os Estados membros da ONU, por exemplo, no caso do sistema ONU, e eu tenho alguns órgãos de monitoramento de proteção, basicamente comitês, tá? Sem grande força cogente. Já no plano regional, eu tenho a mesma coisa, eu tenho um arcabouço normativo, só que eu tenho, geralmente não, né? Nos 3 atualmente existentes, eu tenho um tribunal que pode propriamente condenar o país internacionalmente. Tá? Isso é uma diferença bastante significativa para a gente estabelecer. Pode só voltar um pouquinho? Eu já vou me encaminhar daqui a pouquinho para o final, porque o tempo já está... Bem, só para dizer 2 coisas antes de tentar passar para o finalzinho ali. 2 coisas importantes. Primeiro, uma das marcas características dos direitos humanos, segundo a literatura, é a sua historicidade. Tá? E aí, por isso, aquela conexão com o conceito do Manfred lá, que vai trabalhar com aqueles direitos que estão positivados. Ou seja, nós vamos considerar como direitos humanos e fundamentais aqueles direitos que foram construídos historicamente como tal e assegurados normativamente como tais. Okay? Ou seja, há um processo histórico de reivindicação, de lutas, de avanços e retrocessos que foram concretizando esses direitos no plano normativo. Por exemplo, os direitos políticos de participação surgem no final do século XIX, no final do século XVIII, início do século XIX. Claro que não aberto a qualquer pessoa para participar desse processo, mas surge ali. Tá? As revoluções estadunidense e francesa são bem importantes nesse sentido, para garantir esse tipo de direito. Agora, direitos de caráter social, que hoje não são tão caros e estão na boca de todo mundo, eles só surgem na virada do século XIX para o século XX. Até então, esses direitos eram basicamente desconhecidos. Só que vejam, essa é a marca, uma marca simples de entender. Uma das marcas principais desses direitos é a sua historicidade. Porém, isso é basicamente consenso da doutrina, ao passo que esses direitos surgem historicamente, eles não podem desaparecer historicamente. Tá? Esses direitos surgem, são construção histórica, são direitos que surgem de reivindicações históricas concretas. A partir do momento que estão estabelecidos, não podem mais deixar de existir. Ou seja, a historicidade só serviria para fazê-los, não para derrogá-los. Tá? E é aqui que entra, por exemplo, uma cláusula bem importante para se trabalhar com a dogmática desses direitos, que é a ideia de vedação de retrocesso. Tá? Isso é um argumento muito forte por parte de alguns, enquanto há algum tipo de alteração. E vejam, isso é muito comum, isso é um discurso recorrente, quando a gente lida com direitos sociais. Por exemplo, a aprovada no ano passado a reforma trabalhista, ela tem já ações no Supremo, tá? Já há questionamentos no Supremo, e um dos argumentos principais que se usa contra a reforma trabalhista é a ideia de vedação do retrocesso. Que a reforma trabalhista teria suprimido direitos fundamentais historicamente construídos e assegurados. Isso não poderia ser feito. Então você trabalha com a ideia de que esses direitos podem ser construídos historicamente, mas eles não podem desaparecer historicamente. Tá? Seria a ideia de vedação do retrocesso. Não podemos ter retrocesso em matéria de direitos humanos e fundamentais. Claro, isso está ligado um pouco à lógica da própria essência desses direitos, né? Porque se eu os descubro historicamente, mas os descubro como sendo inerentes à pessoa humana,
não poderia deixar esses direitos depois de pertencer à pessoa humana. Então, tem essa característica, uma característica bastante importante. E, dentro desse processo de historicidade, a literatura costuma estabelecer o seguinte: nós temos 3 gerações, ou, como se prefere mais odiernamente, 3 dimensões de direitos fundamentais ou de direitos humanos. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira, qual seria? Seria aquela categoria, aqueles direitos de liberdade e de participação política. Tá? Basicamente, se nós pegarmos as primeiras constituições que asseguravam esses direitos no final do século XVIII, início do século XIX, durante todo o XIX, elas basicamente só prevêem esses direitos. Se vocês abrem a Constituição Brasileira de 1824, ela só fala, na parte que fala mais ao final, ela só fala de liberdades e de participação política. Claro que a participação era participação toda limitada, a mulher não votava, era toda uma participação censitária, tanto que ela é conhecida carinhosamente por Constituição da Mandioca, tá? A de 1824. Mas esses são os chamados direitos de primeira dimensão. Posteriormente, com a virada do século XIX para o XX, como eu havia dito antes, naquelas 2 constituições mencionadas, a mexicana de 17 e a alemã de 19, surgem os chamados direitos de igualdade, os direitos de segunda dimensão, que continuam sendo direitos de titularidade das pessoas, de cada indivíduo considerado isoladamente, mas que são direitos que visam geralmente a tirar o indivíduo de determinado status que ele possui e colocá-lo mais em pé de igualdade com o grosso da sociedade. Por isso, educação, saúde, moradia, lazer, transporte, etc., previdência e tudo mais. Tá? Seriam direitos de correção, por isso também chamados de direitos de igualdade. Tá? E aqui vocês vejam o seguinte, tá? Não é por acaso, essa classificação, ela basicamente tem em mira o lema da Revolução Francesa. Tá? A gente vai falar em direitos de liberdade, direitos de igualdade e direitos de fraternidade. E aí surge a terceira dimensão de direitos, que são os chamados direitos de solidariedade ou de fraternidade. Ou seja, aqueles direitos que não seriam agora mais de titularidade do indivíduo, mas sim de titularidade de toda a sociedade. Ou seja, seriam direitos de caráter fundamentalmente difuso. E o melhor exemplo aqui é trabalhar como direito fundamental, um dos temas que o nosso programa de mestrado e doutorado melhor trabalha, que é a questão do direito ambiental, tá? Que seria um direito de caráter fundamentalismo, mas pertencente a toda a coletividade de forma difusa e não a um ou outro de forma isolada. Tá? Então vejam, por que alguns autores, como eu havia dito agora há pouco, preferem dimensão à geração? Historicamente se usava mais geração de direitos humanos ou fundamentais, e agora se trabalha mais com a lógica de dimensões. Por quê? Justamente para que a gente não se perca naquela ideia da historicidade. Alguns autores, é uma questão de nomenclatura, mas alguns autores dizem que é perigoso você falar em gerações, porque pode dar a falsa ideia de que uma geração vai suplantando a outra, que uma geração vai suprimindo a outra, e isso não acontece. Porque, mais uma vez, ainda que esses direitos surjam historicamente, eles não podem desaparecer historicamente. E se nós pegamos, por exemplo, hoje a nossa Constituição de 88, né? Recém-feito agora 30 anos. Se a gente pega a nossa Constituição, a gente vê isso muito claramente. Direitos individuais, de liberdade, direitos de participação política, direitos de caráter social, direitos de caráter difuso, todos no mesmo texto constitucional. E com uma diferença significativa para todas as outras constituições que nós tivemos até então. Tá? A de 88, não sei se vocês sabem, mas é a primeira Constituição que abre o seu texto com um catálogo de direitos e garantias fundamentais. Todas as anteriores, 824, 891, 34, 37, 46, 64, a emenda de 69, todas elas, 67, 69, todas elas deixavam os direitos fundamentais para o final. A de 88 é a primeira apenas a abrir o texto trabalhando com os direitos fundamentais. Ok? Meu caro, eu acho que a gente vai fazer o seguinte, pode passar só mais um pouquinho? Pode passar. Pode passar. Bem, olha só, eu vou abrir agora o professor Marcos já está na sequência, eu vou abrir um pouquinho para alguma consideração, algum debate, alguma dúvida, alguma
consideração. E aí eu vou voltar no dia 19 com esse tema aqui, tá? Aí eu prometo me policiar mais no tempo para trabalhar um pouco dos temas que eu queria trabalhar especificamente. E eu queria trabalhar, ainda não sei exatamente no meu local de fala, eu queria trabalhar um pouquinho questão de gênero, questão de violência contra a mulher, que é um tema recorrente na NAD. Eu queria trabalhar um pouquinho a questão das ações afirmativas, que é um tema também sensível. E queria trabalhar este tema aqui, que já foi objeto de avaliação 2 vezes na NAD, tanto em 2012 quanto em 2015. Qual é o tema? É o tema da incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos internamente. Tá? Aí eu quero trabalhar um pouquinho mais a fundo isso com vocês. Mas só para enunciar, só para não ficar, quero ter feito isso hoje. Só para enunciar. Nós temos 2 parágrafos no artigo 5º da Constituição que são fundamentais. Tá? O segundo e o terceiro. O primeiro também é bom, o quarto é bom, mas o segundo e o terceiro são os mais fundamentais. Por quê? O segundo diz assim, ó, vejam ali. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros. Ou seja, se não exclui, inclui. Decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Aqui muitos autores, muitos estudiosos dizem o seguinte, olha, isso aqui é uma das causas mais importantes da Constituição. Por quê? Porque ela simplesmente abre a Constituição para todos os tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais a República Federativa do Brasil é parte. Então nós somos parte de quase tudo. Tá? O parágrafo 2º se abre e permite que o intérprete puxe tudo aquilo para dentro da Constituição. Tá? Trabalhando dentro de uma ideia que os franceses chamam de bloco de constitucionalidade, ou seja, a ideia de que a Constituição seria maior do que o seu próprio texto, a partir de alguns mecanismos de abertura. E a nossa tem uma cláusula expressa de abertura. Porém, em 2004 surge a emenda constitucional 45 de 2004, chamada Reforma do Judiciário, que inclui esse parágrafo 3º que está aí. Tá? O parágrafo 3º agora passou a dizer o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, o legislador constituinte, o constituinte derivado, o legislador reformador da Constituição, criou um mecanismo de nós incorporarmos esses documentos no nosso texto constitucional de forma expressa e formal. É o que acontece, por exemplo, com aquela convenção que eu mencionei anteriormente, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de 2006 e que foi internalizada no Brasil recentemente. Tá? Mas foi internalizada por esse rito do parágrafo 3º. Ou seja, a gente tem hoje uma Constituição, já é um texto grande, um texto volumoso, e tem mais todo um tratado que foi incorporado com o mesmo status. Que inclusive agora é a emenda constitucional de direito fundamental. Veja, a gente até agora perde um pouco da referência, né? É direito humano ou fundamental? Bom, se eu trato mais do plano internacional, segue no tratado sendo um direito humano. Se eu trabalho agora a internalização dela por meio do parágrafo 3º do artigo 5º, eu tenho um direito propriamente fundamental. Mas o importante é que o direito está consolidado até em 2 anos agora. Tá? E isso gera toda uma discussão sobre qual é o status desses tratados internamente. Tá? Mas eu vou falar sobre isso no dia 19.